Fala, meus queridos alunos de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo boa madrugada para você que está aí, passou o dia fazendo algumas atividades, está estudando nesse horário. Palmas para você que é guerreiro, para você que é guerreira, que está aí, está com disciplina, está com foco. Seguinte, eu sou o professor Igor Rafael e tenho essa grande disciplina de informática como responsabilidade para fazer com que ela não seja um bicho de sete cabeças na sua cabeça, na sua forma de pensar, na sua forma de se preparar para concurso. Tranquilo? Beleza? Então, vamos para a nossa segunda aula e nessa aula eu vou trazer um pouco do que vimos na aula anterior. Vou fazer um resumo para você começar a assimilar e continuarmos, pegar um gancho da primeira aula para a segunda aula, beleza? Na última aula falamos sobre o que é informática, informação de maneira automática, beleza? Depois a gente falou que o principal instrumento da informática é o PC, ok? PC não é PC Farias, não é Polícia Civil, PC é Personal Computer, é computador pessoal, que é o que cai na tua prova. Se cai uma questão, essa questão, esse comando de questão tem a ver com o PC, beleza? Após isso, vimos que o PC é formado por dois grandes pontos aí, por duas estruturas. Quais são essas estruturas que compõem basicamente um PC? Hardware e software. Na primeira aula, focamos na ideia de hardware, que tem 4 grandes componentes. Quais são esses 4 grandes componentes? Revisa aí na tua cabeça e talvez você dê uma bisoiadazinha no seu caderno, mas o importante é você estar memorizando isso aí de alguma maneira. Quais são eles? Placa-mãe, CPU, que não é gabinete, não, CPU você não coloca debaixo do braço ali, aquilo ali é gabinete. CPU é processador, certo? Além de placa-mãe e CPU, eu tenho os controladores de entrada e saída. Impressora multifuncional é o que? Entrada e saída. Pensa aí, pensa rápido. E por último, falamos de memórias. Memórias eu acho que é desses 4 conteúdos, é algo recorrente em prova, certo? É algo recorrente em prova, sempre fala de memória principal, de memória volátil, de memória não volátil. Lembrando que a gente falou, memórias divididas em primárias e secundárias. Primárias, não é utilizado esse termo à toa. Primárias é justamente porque tem uma ideia de uma relevância, uma importância mais alta para que o computador funcione, certo? E quando você vai comprar um computador, o que é que mais você almeja, o que você deseja? Geralmente velocidade. Velocidade. Na atualidade, a velocidade hoje é algo que que todo mundo preserva, que deseja, almeja, etc. Então, quando a gente fala de velocidade, a gente fala de memórias primárias. E quando a gente fala num segundo caso, numa hierarquia, está mais abaixo, a gente fala de memórias secundárias, que são as memórias de armazenamento. Beleza? As voláteis, quem são? RAM, cache e registradores. E as demais, como ROM e memórias de armazenamento, vão ser memórias não voláteis. Ou seja, memórias não voláteis, desligou o computador, mesmo assim continua. Memória volátil, após desligar o computador, após fechar aquele processo, aquela memória vai para o espaço. Certo? Beleza? Dando continuidade, se a nossa última aula a gente tratou da anatomia do computador, nessa aula vai ser quase uma pregação, porque a gente vai falar da alma do computador. Quem é a alma do computador? O software, certo? O software. Aí, primeiramente, vocês vão colocar o conceito, aí no caderno, gastar uma folha de caderno de vocês e colocar o conceito de software. Anota aí. Software é uma sequência de passos, certo? É uma sequência de passos e, a partir do nome sequência de passos, você vai colocar... Vai ter aí no teu conceito, sequência de passos. Sequência de passos, vamos lá. Beleza, tem esse termo aí. Aí abaixo desse termo você vai colocar isso aqui, e vai dizer assim, que é a mesma coisa que código-fonte, certo? Uma sequência de passos é a mesma coisa que um código-fonte.
É importantíssimo você botar esse detalhe aí. Então, quem é o software? É uma sequência de passos. Coloca lá que sequência de passos tem a mesma ideia, né? Significa código-fonte interpretada. Vou repetir. O que é um software? É uma sequência de passos interpretada. Como assim? Por exemplo, o código-fonte, sequência de passos, é semelhante a uma receita. Receita de bolo. Tem um monte de receita de bolo na internet, não tem? Ali é o código-fonte do bolo. Mas se você não pegar essa receita e aplicar a receita, vira bolo? Não vira bolo, fica ali a receita. Então, quando você tem uma sequência de passos, preste atenção, ei, não sai daí não, fica aí. Toma um café, toma um remédio para não ter dor de cabeça, nem ressaca com essa aula, continua aí prestando atenção. Se liga, quando você tem uma sequência de passos, e essa sequência de passos ela é interpretada, né? Ela vira software. Então, o software é a consequência de interpretar um código-fonte, uma sequência de passos. Excelente, entendeu isso aí? Pega a ideia. Uma receita de bolo, enquanto está lá no site, é apenas receita. Mas se eu pego a receita, pegue 3 ovos, bata esses ovos, coloque farinha, enfim, eu não sei fazer bolo, mas vocês que vão pegar uma receita, vão pegar essa receita, vão fazer aí os passos, vão seguir os passos e vão gerar um bolo. Se Deus quiser, esse bolo vai, né? Porque às vezes bota farinha de menos, aí o bolo não incha, é aquela decepção. Mas a ideia do que é um software é uma sequência de passos interpretada. Ficou claro? Por que eu digo que o software é a alma do computador? Porque todo ser humano também tem uma rotina, uma sequência de passos por dia. Quando eu acordo, eu tenho algumas coisas que eu sempre faço. O que é que eu sempre faço? Primeira coisa, quando eu acordo, eu agradeço a Deus porque eu acordei, porque eu tenho vida. Segundo, eu escovo os dentes. Terceiro, às vezes tomo banho. Ou terceiro passo pode ser comer antes de tomar banho. Enfim, cada um tem, né, a sua sequência de passos. Inclusive, é tão análogo à alma que... Qual é a doença da alma que atinge a maioria das pessoas? Quando a gente fala de problemas psicológicos. Depressão, não é isso? E muitos dizem que a depressão, um dos principais sintomas é ficar na cama sem querer fazer nada, não ter coragem para fazer nada, não ter ânimo para fazer nada, ou seja, eu não vou seguir nenhuma sequência de passos. Então, o software é o que dá, é o que faz acontecer no computador. Entenderam? A gente vai saber daqui a pouco que o principal software que existe é o sistema operacional. Um computador cheio de peças boas, sem sistema operacional, o que é que ele faz? Nada. Tem até ser humano que o físico está bem, né? As peças estão ok, não sei o quê, mas aquela pessoa não fala nada, não conversa nada. Pode ter certeza que o sistema operacional dela está bugado, certo? Então, o software é a alma do computador, entenderam? Software é a alma do computador. E essa alma, ela é composta de passos, também nomeado de código-fonte, e quando eu dou uma interpretação, né? Quando eu consigo dar valor a essa sequência de passos, eu gero um software. Excelente. Anote isso aí porque vai servir muito para o que a gente vai aprender hoje. Certo? Beleza. Depois de feito isso, eu defini o que é software para vocês. Agora eu vou passar as 3 principais classificações de software. Que classificações são essas, Igor? Eu posso classificar um software em software básico, software aplicativo e software utilitário. Beleza? Anotou? Gastou um folha de caderno? Vamos lá. Vamos conceituar aí essas 3 classificações. Um software ele pode ou ser básico, ou aplicativo, ou utilitário. Um sistema operacional, o que é que vocês acham? Ele é básico, aplicativo ou utilitário? O WhatsApp. Aí o WhatsApp fica até fácil, porque a gente diz assim, vou baixar o aplicativo. Os celulares,
os smartphones trouxeram essa cultura de aplicativo, então fica mais fácil de entender, né? A partir desse contexto fica mais fácil de entender. Mas preste atenção, vamos lá. Os softwares básicos, anota aí, não acha folha de caderno. Os softwares básicos, eles possuem mais de uma função, beleza? Softwares básicos são aqueles que possuem mais de uma função. Quem são os softwares aplicativos? São softwares que possuem uma atividade, uma função específica. Esses são os softwares aplicativos. E os utilitários? Igor, utilitários são os que eu uso com muita frequência. Não. Inclusive, lá no meu perfil do Instagram, eu costumo colocar muito testes, certo? Sempre coloco testes lá nos stories. E uma vez eu coloquei assim, assinala alternativa, eu pego questões de várias bancas aí e coloco lá. Aí coloquei assinala alternativa que apresenta um exemplo de software utilitário. A maioria dos que responderam colocaram Google Chrome, que era uma das alternativas. Google Chrome. Por que eles pensaram assim? Porque acharam que software utilitário é aquele que eu uso com muita frequência. Uso muito, por isso que é utilitário. Não. Anota aí. Software utilitário são softwares que servem para manutenção do sistema. Aí agora já melhorou na sua cabeça. Se eu pedir um exemplo, você vai responder para mim ainda, do seu lado. Eu não vou escutar, mas quem sabe aí a mensagem chega para mim. Quando eu perguntar agora, me diga um software utilitário. Lembrando que software utilitário é aquele que serve para manutenção do sistema. Diz um aí. Eu sei que eu estou escutando já aqui, já começa a escutar. Eita, antivírus. Um desfragmentador de disco. Limpeza de disco. Exatamente. Percebam, esses softwares eles têm a função de prevenir alguma coisa, né? De fazer manutenção, geralmente preventiva, mas também tem a manutenção corretiva. Tem dois tipos de manutenção. A preventiva e a corretiva. A vacina, ela é o quê? Preventiva. E o remédio? Ele é o quê? É uma manutenção corretiva, certo? Então, quando falou de manutenção, de organização, de prevenir que algo não aconteça, de aumentar o tempo de duração do computador, esse exemplo de software vai se encaixar como software utilitário, ok? Dito isso, eu vou passar para vocês os grandes exemplos dessas três categorias. Vamos lá. Eu tenho aqui, em softwares básicos, eu vou ter sistema operacional. Como exemplos, eu vou ter sistema operacional e vou ter driver, com R no final. Driver com R no final, beleza? Tem diferença de drive sem R para drive com R? Tem. Falo já para vocês. Vou colocar aqui com preto que fica mais claro para vocês. Aplicativos. Eu vou ter editores de texto, navegadores. Vou colocar aqui, editores de texto. Editores de texto, editores de planilha e assim vai, né? Word, Excel, de apresentação PowerPoint, aí também navegadores, ou seja, o Google Chrome se encaixa como um aplicativo e não como utilitário. Navegadores e assim vai. Lembrando, olhe para o contexto de celular, aplicativo do Banco do Brasil, ele possui uma função específica, Igor? Possui, que é qual? Gerenciar uma conta do Banco do Brasil. Aplicativo WhatsApp, Igor, mas ele não possui um monte de coisa? Não, mas qual é a função específica do WhatsApp? Enviar mensagens. Então, quando eu falo de uma função específica, eu estou falando de um software aplicativo. E utilitário, quais são os exemplos, né? Lembrando que aqui tem mais exemplos, aqui também tem mais exemplos.
Quem são os exemplos de softwares utilitários? Quem afirma aí, a gente já falou agora há pouco, né? Antivírus, desfragmentador de disco, limpeza de disco, compactador de arquivos. Então, vai anotando aí. Não vou colocar todos aqui, mas você não deixa de anotar, né? Vou repetir. Quem são os grandes exemplos aqui de softwares utilitários? Antivírus, desfragmentador, limpeza de disco e compactador de arquivos. 4 grandes exemplos. Cai muito sobre compactador de arquivos em prova. Editores de texto e navegadores são exemplos de aplicativos e básicos eu tenho sistema operacional e driver, certo? Beleza? Pessoal, antes de ir para a parte de licenças, anota aí. O sistema operacional, que é o próximo assunto, né? Depois que a gente passar por licenças, a gente vai ver parte de sistema operacional, mas antes eu já queria conceituar para vocês. O sistema operacional é o principal software que existe. O sistema operacional é o principal software que existe. Ele é a principal fonte de interação entre o usuário e o computador. Se você não tem um sistema operacional no seu computador, é a mesma coisa que você está falando com um surdo mudo se não fala em libras, né? Como, poxa, eu vou me comunicar? Aí eu só vou saber fazer assim, ó, né? O tchau, o joia, só, né? Então, um computador sem sistema operacional, ele não possui comunicação. Você pode ter as melhores peças. Lançaram o processador ontem, comprei. O meu é um SSD de 4 heptabytes. Poxa, eu nunca vi um bicho desse. Eu não vi nem de 2 teras, já é raro, né, para um computador pessoal. Mas você tem esse negócio aí, esse SSD. Mas se tu não tem um sistema operacional, tu não vai fazer nada com essas peças todas. Beleza? Então, o sistema operacional é o software mais básico que existe. E driver? Eu disse para vocês que driver com R tem diferença para driver sem R. Beleza? Ó, gaste uma folha de caderno com essa dica aí, ó. Driver é diferente de drive. Drive a gente aprendeu agora que é software. É lógico. E drive sem R é hardware, é físico. Pendrive é pendriver ou pendrive? É pendrive sem R. Por quê? Porque é físico. Drive de CD, que você insere lá o CD ou DVD, é o quê? É físico ou é lógico? É físico. Então ele é o quê? Se encaixa em quê? Em drive sem R. Quando é driver com R, por exemplo, driver de impressão. É um software que vai fazer comunicação entre a impressora e o sistema operacional. Então, a partir disso, para a gente encerrar aqui o conceito desses dois, esses aqui a gente já está acostumado, né? Talvez alguns utilitários. Você tem alguma dúvida? Consulta o material também que vocês vão ter em PDF, né? Para poder identificar alguns conceitos, se você tem curiosidade, assim por diante. Curiosidade é bom, mas lembre-se que tem um limite de curiosidade. Você está aqui para aprender o que é interessante para o seu concurso, beleza? Show? Continua aí, de frente a essa tua tela e anota. Gaste uma folha de caderno. Driver com R, que é software, ele é o que possibilita a comunicação entre o sistema operacional e o hardware em questão. Vou repetir. O driver é o que possibilita a comunicação entre o sistema operacional e o hardware em questão. Ele é um intermediário. Digamos que a impressora fala em italiano e o computador fala em português. Quem é o driver de impressão? É um intérprete do italiano para o português, para poder existir comunicação entre o sistema operacional e a impressora. Um driver de vídeo vai fazer comunicação entre a placa de vídeo e o sistema operacional. Beleza? Estão entendendo? Show!
Então, anota esses conceitos aí. Vão cair questões sim sobre driver e sistema operacional. Cai questão como beijo no carnaval. Em qualquer concurso que você for realizar, caiu informática, o tópico mais cobrado em todos os concursos, por todas as bancas. Isso é algo incomum, isso é algo científico, tem estatística para eu poder afirmar isso. É quem? Sistema operacional. O sistema operacional sempre vai ter alguma questão na tua prova. Beleza? Depois de feito isso, depois de conceituadas essas classificações, como básicos, aplicativos e utilitários, que são as três que podem ser associadas a software, eu vou falar sobre licenças de software, para a gente encerrar essa nossa aula, beleza? Licenças de software. Igor, o que são licenças de software? Se eu fosse você, eu colocava aí, ó, duas ações, dois verbos que estão ligados a licenças de software, que são adquirir e distribuir. Adquirir e distribuir. São dois verbos que estão muito atrelados a licenças de software. Como eu vou adquirir um software? Eu pago? Eu não pago? E aí? E como eu posso distribuir? Eu posso botar no CD, eu posso botar no pendrive instalador e passar para o meu amigo. Isso é pirataria ou não é pirataria? Então, essas definições você vai encontrar quando você vai fazer uma relação ao software que você quer acrescentar no seu computador. Você vai encontrar na licença. A licença é uma política, né, que define as características do software. Igor, quantas licenças existem na literatura? Mas existem várias, né? Existem várias. Existe a licença de software livre, licença de software proprietário, licença de software shareware, que é a mesma coisa que licença demo, né? Demo não vem do demônio, não precisa amarrar. Demo vem de demonstração, beleza? Aí eu tenho licença demo, eu tenho licença de domínio público, eu tenho licença comercial. Eita, licença que só... são várias, mas eu vou dizer para você que as que mais caem em prova, que é o que eu vou passar alguns conceitos para vocês hoje, é justamente a licença de software livre e de software proprietário. Primeiro conceito que eu vou dar para vocês aí, na verdade, bota assim, características de um software proprietário. Anota aí. Características de um software proprietário. Todo software proprietário, ele precisa de um pagamento para ser adquirido. Para ser adquirido, ele precisa de um pagamento. E esse pagamento ele tem uma característica muito atrelada, né? Outra, né? Precisa de pagamento, e esse pagamento é o quê? Um aluguel, certo? Por quê? Porque aluguel é muito diferente de compra. Ninguém diz assim, ó, alugue minha casa por tempo vitalício, pode ficar pelo resto da vida. Ninguém faz isso. Se tem o quê? Um tempo determinado, um contrato, né? Todo mundo que pensa direitinho, né? Porque tem gente que ainda está naquele negócio de palavra, né? Contrato de palavra. Opa, o certo é você deixar tudo regularizado. Mas enfim, voltando. Um pagamento que é um aluguel. Você, por exemplo, adquiriu o Microsoft Office. Você não vai adquirir o Microsoft Office por tempo ilimitado. Vai ter um tempo para expirar. Vai acabar aquela licença. E por isso que um software proprietário, ele possui a característica de pagamento e esse pagamento é um aluguel. Anotou aí? Aí vem uma coisa importantíssima quando a gente fala de licença de software também. Por isso que eu até me utilizei do termo quando eu estava definindo software, porque ajuda muito na hora de interpretar. O software proprietário precisa se pagar. E esse pagamento é aluguel. Aí vem outra característica. E o código-fonte é fechado. Bota aí. Eu vou até botar um destaque aqui, né? Essa eu tenho que escrever. Código-fonte ele é fechado. Vou botar um cadeado aqui, ó. Botar um cadeadozinho aqui para você interpretar que o código-fonte no software proprietário é fechado. Agora vamos anotar as características de software livre. Software livre. Aí já vai ter gente aí
do outro lado, né? Você, meu amigo, minha amiga, você concurseira, que vai dizer assim: ah, software livre é aquele que é gratuito. Opa, já começou pensando errado. Muita gente pensa assim, muita gente erra na prova. Por quê? Porque software livre, vocês vão anotar aí, nem todo software livre é gratuito. Nem todo software livre é gratuito. Porém, contudo, todavia, entretanto, todo software livre possui código-fonte aberto. O X da questão não é se paga ou se não paga. É o código-fonte. Percebeu como é interessante saber dessas coisas? Código-fonte de um software livre. Vou colocar um cadeadozinho aqui, abaixo do software livre, aberto. Porque o código-fonte de um software livre, certo? Um código-fonte de software livre é aberto. Entenderam? Pegaram a ideia? Tem uma história que não é minha, é de um professor que eu assisti uma videoaula nele no YouTube. Infelizmente eu não vou saber exatamente o nome dele agora, ele que me perdoe, mas eu comentei e ele me permitiu. Comentei lá no YouTube e disse que ia usar isso nas minhas aulas. Esse professor também é professor de informática e ele usou um exemplo muito bom para entender software livre e software proprietário. Ele disse que foi na França, umas férias que ele teve, ele foi na França e foi num restaurante lá francês, um dos melhores de Paris, e pediu um prato. E ao final do prato, né, ele gostou muito do prato e tal. Ao final do prato, né, características. Expirou o prato. Estava tão bom que acabou, não sobrou nada lá, certo? Da comida que ele pediu. E ele pagou, pediu a comanda e pagou. Mas ele perguntou ao garçom se o garçom poderia oferecer para ele a receita. Lembra que eu disse que receita e código-fonte são parecidos? Ele perguntou se o cara podia passar a receita daquele prato, né? Daquela escolha dele para ele. Aí ele disse: opa, rapaz, aqui eu não posso citar o que foi usado, porque senão a gente vai perder nossa exclusividade e é muito complicado. Não posso, é fechada a receita. Isso é software proprietário. Aí esse mesmo professor, quando ele vai dar aula dele no cursinho presencial no Rio de Janeiro, ele passa pelo espetinho do Seu João. Quem é o Seu João? É um senhor vou caracterizar o Seu João para vocês. É um senhor de aproximadamente 60 anos, com a barriga levemente avantajada, que gosta de trabalhar no sol de meio-dia, né? Lá no Rio de Janeiro, capital, sem camisa. E no meio desse trabalho, ele sempre tempera, viu pessoal? Ele sempre tempera o espetinho, né? Ali com um tempero especial do clima tropical do Rio de Janeiro, certo? E o que é que acontece? Até a cerveja estupidamente gelada que ele oferece junto com o espetinho tem esse ingrediente especial e fica diferenciada. Por isso que a cerveja no Rio de Janeiro é diferenciada. Mas aí eu pergunto para você, o Seu João cobra pelo espetinho dele? Cobra. O Seu João sobrevive disso. É com esse espetinho e com as bebidas que ele vende que ele sustenta a casa dele. Mas aí gaúcho é muito característico ter vamos usar um alagoano, chegou lá e comprou o espetinho dele e disse: bicho, gostei demais do tempero desse espetinho, tem alguma coisa diferente, tem como você me passar a receita? Ele disse: agora, meu amigo, se você tiver uma garrafa PET ainda, você leva o tempero especial engarrafado lá para Alagoas e você fazer o seu churrasco, show de bola lá com a galera. Ou seja, a receita estava fechada ou estava aberta? Estava aberta. Isso é software livre. Mesmo que eu tenha pago pelo espetinho, mas a receita do espetinho estava disponível. Eu posso pegar essa receita, aplicar, posso mudar, né? Tirar aí o ingrediente especial e colocar outro e assim por diante. Essa é a ideia de software livre. Sempre é código-fonte aberto. Eu posso pegar o software livre e alterar, retirar, adicionar alguma coisa que eu queira. Pegaram a ideia? Então, encerramos aqui mais uma aula e na próxima aula a gente vai iniciar falando sobre o principal software. E você já sabe qual é o principal software? Sistema operacional. Existem 2 ambientes de sistema operacional que vai ter aí no seu edital e a gente vai estar falando sobre os 2, certo? Então,
até a próxima aula.